Ora viva, boa noite, seja bem-vindo ao Visão Política. Hoje, terça-feira, elegemos 3 temas. Nomeadamente, vamos perspectivar um pouco aquilo que vai ser a 34ª Cimeira da União Africana. Também vamos debruçar um pouco sobre aquilo que foi o posicionamento do Ministro da Defesa, Jaime Neto, que diz que as ações terroristas cada vez mais fragilizadas na zona centro do país e zona norte do país. No último tema, vamos tentar entender um pouco sobre aquilo que foi as notícias que nos chegaram esta semana em relação àquilo que é o processo das dívidas ocultas, onde Filipe Nunes está sendo invocado no processo judicial em Londres, no âmbito das dívidas ocultas. E para nos ajudar a debater esses 3 temas, contamos com a presença de Américo Bissi, que é analista político. Temos do outro lado também doutor também Forquilha, Albino Forquilha, que é analista político. Desde já agradeço pela vossa presença aqui no espaço de análise no Visão Política. Obrigado. A minha primeira questão, como disse, tem a ver aquilo com a 34ª Cimeira da União Africana. Vamos perspectivar um pouco este encontro. E temos, conforme fiz a referência, concorre à presidência, a própria sua sucessão, digamos assim, dizia, o atual presidente Moussa Mohamed, que diz que concorre à sua própria sucessão porque ainda pretende implementar algumas ideias que não conseguiu implementar ao longo do mandato que está prestes a findar. Igualmente, a Nigéria manifestou o desejo de concorrer à presidência da Comissão da União Europeia, não, a União Africana, assim dizia, e pediu apoio a Moçambique. A minha primeira questão, eu volto para si, doutor Américo Bissi. Como é que olha para esta questão deste encontro que se avizinha, que vai decorrer neste próximo final de semana? Muito obrigado. Primeiro queria cumprimentar a si, cumprimentar o doutor Forquilha e também aos telespectadores. Eu vejo isso de forma saudável. É o exercício da democracia interna dentro da União Africana. E isto é bonito. É preciso quebrarmos o mito de eleger as pessoas e querer que as pessoas fiquem por ficar. É preciso que o espaço se abra para que todo aquele que julga que pode contribuir melhor, efetivamente apresentar-se no pleito para ser escolhido, se esse for o caso, da vontade de todos os membros. O aparecimento da vontade da Nigéria apostar nesta eleição indica que, de fato, a eleição vai ser renhida. Normalmente, quem já está lá está em posição de maior força, mas aqui vemos uma potência africana com a vontade também de colocar alguém na presidência da comissão, e vai ser um bom embate político, um bom embate democrático, e isto é salutar. Muito bem, doutor Forquilha, vou para si. Antes de entrarmos concretamente aqui, são os pontos agendados para este encontro, que é a questão da Covid-19 e a questão também da eleição dos órgãos diretivos, digamos assim. Como é que olha para este processo? O atual presidente diz que, na verdade, caso vença, defende uma reflexão sobre o melhor modelo democrático para um continente marcado por golpes de Estado e eleições fraudulentas. Diz ainda que concorre à sua própria sucessão, e porque a dado momento reconhece que a África precisa se unir para lutar em prol de um bem comum. Destaca aqui a questão de que a União Africana não tem poderes absolutos para, em algum momento, intervir em algumas situações a nível do continente africano. Muito obrigado e boa noite. Eu gostaria, de facto, de analisar este evento que vai decorrer em Addis Abeba pela sua importância, não é? Nós temos uma União Africana como uma organização, sim, constituída, mas que por muitas vezes tem passado despercebido nas nossas nações, no nosso Estado, do ponto de vista das suas atuações. Porque nós às vezes reparamos a União Africana
e reparamos também ao lado da União Europeia. E temos estado a ver praticamente muita atuação, muita penetração da União Europeia nos Estados, não é? Do que o que acontece na União Africana, também como acontece, portanto, nas organizações subregionais. A colocação, do ponto de vista de problemas que pretende resolver o presidente atual, eu penso que está muito correto. Eu lembro que na 33ª sessão, o Guterres, que esteve lá, também colocou as questões ambientais, as questões de democracia e o silenciar das armas no continente africano como objetivos fundamentais de que os Estados deviam se debruçar e deviam aprofundar. De facto, há problemas sérios. Ora, se estaremos em condições de assistir a alguma intervenção um pouco mais profunda, caso seja eleito o presidente atual, e aí onde tenho muita dúvida, dada o formato da União Africana, do ponto de vista da sua, digamos, sem ser da sua atuação, não é? Não temos indicadores muito claros através dos quais a União Africana, como União Africana, a sua presidência, tem estado a intervir diretamente nos Estados. Como podemos saber, a democracia na África efetivamente deixou de ser a solução, como se dizia, a solução passou a ser o problema, inclusive. Nós temos tantas guerras que surgem depois, conflitos armados que surgem após um pleito eleitoral. Temos tantos presidentes eleitos, supostamente eleitos, mas que permanecem tantos anos no poder. Há situações de muita intervenção ou colar à democracia, aos processos de liberdade e democracia com força de arma. Portanto, e isso também depois repercute-se nos processos econômicos e de liberdade do continente. E eu não estou muito, diria mesmo, satisfeito e esperançado de que a União Africana esteja no momento em que assume o seu papel, aquilo que se espera, portanto, no continente africano. E eu traduzo que os problemas que nós temos nos nossos Estados, do ponto de vista democrático, econômico, etc., também se transportam para a organização maior, a organização continental, que os que têm estado a concorrer para estes cargos são mais ou menos os proeminentes dentro dos nossos países que transportam de alguma forma os mesmos problemas para a direção máxima do continente, mas também trazer um pouco uma espécie de amiguismo e não tenho estado a ver muito quem toca profundamente os problemas que nós temos no continente. Por isso, bom, que é um exercício sim, tem que ser feito, temos que encontrar saídas, se já identificarmos o problema, temos que encontrar saída, mas ainda não estou muito esperançado que mesmo uma eleição dessa possa resolver algum problema. Muito bem, doutor Américo Bispo, eu volto para si. Se olhamos um pouco a questão da Covid-19, conforme disse que vai merecer destaque, aqui diz que os países dizem que porque esse encontro estava agendado para decorrer aqui no país, mas por motivo da Covid-19 acabou não acontecendo e vai acontecer via virtual. E a questão que ele coloca, a questão da Covid-19, os Estados estão preocupados com a questão da Covid-19 e temos também a questão da vacina. Qual é o enfoque que provavelmente vai ter esse debate em relação à questão da Covid-19? E já colocaram aqui na mesa que não. O primeiro aspecto é discutir a questão da redução da contaminação da Covid-19 no continente africano. Só depois disso vamos discutir a questão da vacina em África. Bom, eu acho que o advento da Covid-19, queiramos ou não, aqui afigura-se como o primeiro elemento de identidade daquilo que devia ser a União Africana. Fora de todo o aparato político, diplomático que é exercido através daqueles que nos representam na União Africana, mas um dos primeiros passos fundamentais, que era trazer alguma identidade que o cidadão comum de cada um dos Estados-membros da União Africana pode sentir algo que vem da União Africana, é justamente com o advento de Covid-19. O presidente Zuma, na qualidade de presidente da União Africana, fez um esforço
gigantesco. Primeiro, assegurou parcialmente 270 milhões de doses para o continente africano, Cyril Ramaphosa, obrigado. E segundo, assegurou 600 milhões de doses e neste universo todo, numa sentada, conseguiu 400 milhões de doses para o continente africano. Nunca vimos algo idêntico desde que a União Africana existe. Nunca vimos um papel relevante da União Africana de apoio a um Estado que, por exemplo, é atingido por intempéries como o nosso, que tem sido vítima de forma sistemática, cíclica. Nunca vimos isto. Mas com o advento de Covid-19, provavelmente porque terá atingido a própria África do Sul e a consciência foi maior, fez da influência daquilo que é a política sul-africana para se refletir ao nível do continente. Falamos assim porque, muito recentemente, a África do Sul assegurou também, como Estado e através das empresas suas, que têm a responsabilidade social acrescida, assegurou também a distribuição, que vai se efetivar a distribuição de vacinas aos países da região, particularmente aqueles que fazem fronteira com a própria África do Sul. Portanto, isto é muito bom que seja colocado como um elemento de união, porque nunca tivemos este tipo de elemento. Há muitos assuntos que deveriam nos unir, mas tem havido abstenção para falar desses assuntos. É importante, por exemplo, referir que a identidade nossa como membros ou como cidadãos da África, não sei para quando é que isto virá, porque nós vemos muitos africanos são refugiados no seu próprio continente e esta é uma abordagem completamente errada. Portanto, a União Africana tem que ter uma agenda mais próxima dos problemas que apoquentam o seu próprio povo. E nós ainda não temos este tipo de agenda. Queira Deus que dê visão a estas lideranças africanas para que não esperem por grandes problemas como o Covid-19 para podermos ter agenda. Seria importante que fora de problemas como o Covid-19 tivéssemos agenda própria. Isto falta-nos um pouco. Parece que as lideranças atuais perderam o rumo quando comparadas com aquelas lideranças que estiveram por detrás da criação, não da União Africana, mas da Organização da Unidade Africana. Nós estamos muito atrás do que aqueles que criaram a organização. O conceito da União, ou noutros quadrantes do mundo, significou um salto qualitativo no tipo de realizações que a União se esperava que tivesse. Mas esta nossa União parece que ainda está tão pobre, tal qual provavelmente era ou ainda abaixo da Organização da União Africana. Lamento ter que dizer isto. E falo isto com alguma propriedade. Eu fui membro da ECOSOC, o Conselho Econômico e Social da União Africana. Sim. Conheço como é que aquilo funciona, o seu secretariado, como é que as pessoas chegam a estar no secretariado. Portanto, é preciso lamentar. E se me perguntaram como é que eu fui lá, isso é outra história. Muito bem, doutor Américo Bis, mas poderia também partilhar como chegou até lá. Mas vou para si, doutor Forquilha. A questão da Covid-19, de alguma forma, é um desafio que nós estamos a enfrentar atualmente, é que, de alguma forma, isto vai merecer destaque neste encontro, não há dúvida. Como é que olha para a questão, o doutor Obis também destacou a questão do papel da África do Sul, a questão da vacina que vai disponibilizar ao nível do continente africano.
é um avanço muito importante para os países mais pobres como o nosso, que até este preciso momento não temos condições, segundo as informações que nos chegam, de adquirir, pagar por esta vacina. Como é que olha para o papel da África do Sul nesta questão da Covid-19, do combate à Covid-19 e na questão da união? Porque parece que a Covid-19 de alguma forma veio trazer um debate a nível do continente de que na verdade nós precisamos nos unirmos para de facto combater este mal. Muito obrigado. Eu reparo, vejo isso positivamente. Primeiro porque não podia a União Africana realizar essa 34ª cimeira sem colocar na sua agenda a pandemia. De facto, é o problema do momento que preocupa os Estados. Mas também porque estamos a ver esta grande, digo mesmo, grande intervenção da África do Sul, que tem uma responsabilidade também na União Africana, a trazer aspectos, digamos, de União Africana, diria mesmo assim, de União Africana, trazer aspectos que nos permitem ou que nos puxam a dizer que há um entender aqui muito amplo do que devia ser efetivamente uma União Africana, não é? Primeiro, nós estamos a ser de facto afetados pela Covid, e a África do Sul que o diga, não é? Segundo, nós não temos, diria mesmo, alguma soberania científica a ponto de poder estar cada Estado a produzir, ou cada Estado exagerado, mas alguns Estados a produzirem praticamente a vacina, como está a acontecer no primeiro mundo. E se começamos a colocar na nossa agenda, neste caso a agenda de um Estado que é a África do Sul, ainda que tenha responsabilidades pelo continente, preocupações que sabem muito bem que são dos outros Estados que circundam o país, então isto é uma união, começa daí, uma união. Isto é muito, veja isso com bons olhos, e devia de facto se apoiar por forma que vários outros países, se calhar com alguma capacidade diplomática, porque o trabalho da África do Sul aqui não se cinge só na sua capacidade, se calhar, financeira, mas também a compreende diplomática, a vontade e de fazer as coisas deve ter vincado muito. E temos, de fato, que apoiar. E se houver outros Estados também que fazem isso ao nível regional, então temos uma África grande e começa por aí a ter campos de uma união. Agora, outro aspecto que eu gostaria, se calhar, de puxar aqui a reflexão, era que nós temos um debate também da sociedade muito amplo sobre, não só a sociedade moçambicana ou africana, mas também fora, sobre a eficácia, portanto, das vacinas. Eu falava um pouco aqui de soberania científica ou alguma propriedade científica, porque precisamos, penso eu, ter capacidade como Estado de aferir, não é? Isso mais na tranquilidade do nosso povo, para tranquilizar o nosso povo, de que nós como representantes do Estado, nós como governo de nossos países, o que é que vamos dar ao nosso povo para tomar tem alguma eficácia. É? Isso nós precisamos de ter. Ainda que o façamos a reboque daqueles que confiamos nas nossas relações bilaterais ou multilaterais, mas é preciso que o Estado, representantes, gestores do Estado, saiam ao público e digam que, olha, nós temos a certeza de que esta vacina é aquela que procuramos como moçambicanos para consumir. Portanto, penso que isso é muito bom. Usei a palavra consumir, mas sim, entendemos. Sim, para nós termos alguma tranquilidade. Por quê? Porque pode haver situações em que alguém toma essa vacina e tenha algumas situações colaterais, não é? E depois pode haver convulsões, até sociais, numa de que, olha, pretendem nos matar, como já existe em alguns pontos. Portanto, penso que é isso que se me oferece neste momento dizer. Doutor Ubice, se olharmos um pouco para a questão da União Africana, quando um pouco tempo, temos acompanhado de alguma forma que a falta de atuação deste órgão no continente africano. Recentemente acompanhamos as eleições na Uganda, em que o maior opositor do atual presidente
e foi, de alguma forma, sofreu algumas agressões por parte das forças governamentais daquele país, incluindo a sua esposa, se fazemos fé dos vídeos que nós recebemos, e de alguma forma ficou claro que aquelas eleições não foram transparentes, e se olharmos naquela conjuntura. O atual candidato, o atual presidente, ele diz que vai, na verdade, deixa uma ideia de que a democracia em África enfrenta enormes problemas e que muitos países, as eleições passaram de ser a solução a tornarem-se num problema. Como é que olha para este capítulo? De alguma forma, este capítulo podemos afirmar que pode ser debatido de uma forma exaustiva para que se possa ter um caminho para se colmatar estas situações que nós estamos a assistir em África, em que as eleições, em vez de ser um processo livre, tornam-se um processo de conflito depois do processo eleitoral. Infelizmente, também o Dr. Forquilha já dizia, esperava-se que o exercício democrático fizesse parte do pacote das soluções para os africanos. Mas, infelizmente, não é isto que tem vindo a acontecer. Eu acho que temos de ser honestos como africanos, que ainda estamos um bocadinho longe de fazer um exercício de democracia de forma transparente, isento de fraudes. Não temos. A própria União Africana, como instituição, tem uma grande culpa disto. Não nos habituou a indicar quais são os erros que estão sendo cometidos em cada Estado africano. Agora, quando já estamos prestes para a renovação do poder, estamos prestes para conseguirmos conquistar mais um mandato, queremos levantar isto. Eu acho que tem que haver seriedade neste contexto, porque não é apenas na altura eleitoral que devemos dizer o que está errado, mas ele teve tempo. Sim. E houve várias eleições que aconteceram aqui em África, mas sob a sua direção não indicou quais são os que tinham corrido bem e quais são os que correram mal. Não houve isso. Aliás, o plano geral é que foram livres e transparentes. Esta tem sido sempre o relatório que nos é trazido pelos observadores da União Africana. Portanto, a observação não é transparente, não é justa, não é credível. Eu assim o afirmo como cidadão. Portanto, a União Africana tem que deixar de ser um clube de amigos de cariz político, mas passar ao serviço dos povos que compõem a própria União Africana. Respeitar a vontade que sai a partir do voto. Este é um ato de aprendizagem que se requer que exista dentro da União Africana, porque os que sonharam com a União Africana tinham este pensamento justo. Não iam discriminar o africano desta e daquela maneira. Não. Olha, veja que são eleições entre africanos. São eleições entre cidadãos do mesmo país. Então, por que vamos escolher uns em detrimento de outros, se não valorizar o voto que está saindo de cada um daqueles que têm direito de votar? Mas não é isso que tem acontecido dentro da União Africana, infelizmente. Portanto, não estamos perante aquela instituição que devia nos unir, pelo contrário, nos desune. Muito bem. Doutor Forquilha, venho para si, vou fechar novamente esse ponto. Moço Momata aparece aqui com um discurso eloquente. Ele diz, de alguma forma, que a Comissão da União Africana não é dado poderes suficientes para poder atuar, pois os Estados mantêm
boa parte desses poderes. Como é que olha para esse discurso nas vésperas mesmo das eleições, e que, se recuarmos um pouco o tempo, nunca ouvimos o atual presidente a comportar-se ou a dirigir dessa forma, a tecer críticas desse género? Eu penso que, partindo daí, é mesmo algum discurso eleitoralista. Eleitoralista porque ele está lá, não é? Eu gostava de acompanhar, se calhar, ao longo na vigência do mandato dele, a apresentar, provavelmente, algumas linhas de debate transformacionais, não é? Daquilo que são os procedimentos da instituição que está a dirigir, propondo os Estados certas mudanças para este encontro a que agora estamos a dizer. E, talvez, dentro do debate, as pessoas chumbarem aquilo que ele terá colocado para vir dizer que, de facto, olha, esse esforço que estou a fazer, porque o problema foi identificado e eu fiz um esforço tal para que isto passasse a ser outra coisa, mas ninguém está a perceber. Ali eu iria ao apoio dele. Mas quem procura o segundo mandato, não tenho muita certeza se, digamos, o esforço que fará será mesmo nesse sentido. Aqui, como disse no início, do ponto de vista de identificação do problema, ele está correto, está certo, não é? Porque é efetivamente isso que nos falta, não é? Mas, em termos de ação, me parece que, a dado passo, nós estamos num clientelismo interinstitucional em que eu estou na União Africana, tenho um certo papel, e você está a dirigir o Estado que amanhã preciso para que apoie-me nessas, por exemplo, candidaturas. Então, no seu país, há, de facto, uma violação profunda da liberdade de expressão, do ponto de vista, se para as eleições, não é? Então, não posso dizer, olha, você foi mal eleito, você procedeu mal, porque amanhã vou pedir. Esse tal clientelismo interinstitucional, que me parece que está aqui em conta. Porque os problemas da África estão mesmo patentes. Por exemplo, o que assistimos agora no Uganda, não é? Mesmo falar do meu próprio país e várias outras que já tivemos, quer dizer, era, como estava a dizer o doutor Ubice, né? Sim. Como estava a dizer, seria importante e pedagógico até se a União Africana aparecesse de facto a dizer, mesmo dar um relatório anual das eleições ou do processo democrático, olha, que aqui não terá corrido bem, porque o que é que nós aprovamos como União Africana, não é? Quando reparamos para a democracia e eleições, significa que tinha que ser assim, 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 mas os dados que temos contrariam este processo. Quer dizer, que nós possamos ter um ponto de partida de que quem está na União Africana está a fazer um certo trabalho para mudar a situação das coisas. Porque o que nos parece hoje, parece que nós nos unimos na fundação da União Africana, como estava a dizer o Dr. Ubice, para tirar o colonizador e para nós o substituirmos e fazermos exatamente o pior do que ele fazia. Portanto, nós agora, quer dizer, temos aparentemente entre nós mais problemas, somos mais inimigos dentro quando chegam momentos eleitorais do que se calhar até acontecia com o colonizador. Portanto, penso que temos aí um problema muito sério por ser resolvido e temos que encontrar alguma plataforma. Obrigado, Dr. Forquilha. Para já partimos para um segundo tema, tem a ver com aquilo que foi o posicionamento do Ministro da Defesa, Jaime Neto, que assegura que as ações dos terroristas em Cabo Delgado e da autoproclamada Junta Militar da Renamo estão cada vez mais enfraquecidas como resultado da atuação das Forças de Defesa e Segurança. Dr. Ubice, como é que olha para esta colocação do Ministro da Defesa em relação àquilo que é a questão da Zona Centro e Zona Norte do país? Diz de alguma forma, as Forças de Defesa e Segurança estão a conseguir repelir as forças, ou melhor, os terroristas na Zona Centro do país? Que análise faz desta comunicação? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, do ponto de vista do papel que o ministro assume, é um bom papel. Não, no lugar dele, qualquer que seja o ministro, tinha que trazer este tipo de discurso que é moralizador para as Forças Armadas e para o povo que tanto quer sentir a segurança, mas infelizmente ainda não sente.
infelizmente, o povo ainda não sente esta segurança. Nós não elegemos os nossos dirigentes para nos dar outra coisa, senão a tranquilidade, senão a segurança. E não temos a segurança, não temos a tranquilidade nas zonas do conflito armado. Estas zonas também pertencem a Moçambique. Qualquer discurso que não nos indica quando haverá o corte desta insegurança criada e quando é que a paz será restabelecida, se estivermos a falar de uma reflexão profunda, isto não tem motivo de ser. Nada irá nos confortar. O que o povo quer é a tranquilidade. O que o povo quer é a paz. E isto não existe nestas zonas. Portanto, é um discurso bom, do ponto de vista moralista, mas não sei a distância entre o discurso e a realidade. Precisaríamos de outras fontes terceiras, para dar a credibilidade ao que se diz. Porque esta é apenas uma voz. É uma voz autorizada para falar, como falou, e sim, senhor, esta legitimidade não é questionada. Mas se o que se fala corresponde à realidade no terreno, nós estamos em condições de aferir esta verificação. Porque não estamos preocupados, porque sabemos que as zonas para onde não se deve ir, estamos a falar de zonas que estão no território nacional. A questão de Cabo Delgado é marcadamente de origem terrorista, há evidências disso ao longo de vários trabalhos, várias reflexões que têm sido feitas. A questão da zona centro tem a ver com contradições internas entre os moçambicanos. Resolver assuntos de terrorismo e assuntos de contradições internas da mesma maneira e com a mesma abordagem pode ser uma estratégia, provavelmente, não a mais sustentável. Este país, apesar de termos os defeitos que temos, aprendemos que cada chefe do Estado teve a sua marca especial. Se tivéssemos trazer alguma marca do presidente Nyusi, é esta sua flexibilidade negocial de ter que lutar pela paz a todo custo. Vemos o presidente Nyusi entrar em contato quando ninguém esperava com o falecido presidente Afonso Macacho Marceta da Câmara e conseguiu chegar a um entendimento para criar os pilares daquilo que seria a paz. Vemos o presidente Nyusi, quando muito pouco esperavam, desdobrou-se, desceu para Manica e Sofala, e lá encontrou-se com o presidente Oussoufou Momad para discutir assuntos de paz e o caminho estava correto. Vemos o presidente Nyusi deu indicações de que queria conversar com o Nhongo sobre assuntos de paz, mas aqui foi algo de pouca dura. A marca foi beliscada. Eu acho que é importante a sociedade, as instituições, o próprio partido que suporta o presidente Nyusi, deixar-lhe espaço para que ele continue a marcar, a trazer aquilo que é verdadeiramente a sua marca. Há vozes que se levantam quando há quaisquer sinais de que ele irá negociar, irá conversar com o Nhongo, porque quer acabar com o conflito da Zona Centro. Eu acho que isto é um grande erro do ponto de vista estratégico. Perdemos tempo a comparar o impacto da guerra na Zona Norte e na Zona Centro, quando na Zona Centro, provavelmente, em 2 dias tínhamos a paz implantada. Não acredito que o Nhongo seja mais difícil do que o presidente
o Nzakama. Não acredito que o Nhongo seja mais difícil do que o presidente Ossufo, e falaram da paz, chegaram ao entendimento. E por que não falar com o Nhongo? Aqui não é preciso, não é por ser Nhongo, por ser um moçambicano acima de tudo, que periga a paz. Então tem que se falar. E se temos um presidente cuja marca é esta flexibilidade que ninguém imagina e sempre vão em encontro negociar a paz, por que não pode continuar a negociar a paz? Por que agora temos que travá-lo? Provavelmente terá sido por isso que a primeira negociação com o presidente Afonso Macacho Marceta da Cama foi secreta, surpreendeu a tudo e a todos. Portanto, não deve ser um presidente que tem receio de fazer o que tem que fazer porque vai ser proibido, haverá comentários, etc. Eu acho que não tínhamos motivos para fazer menção, nem o ministro para continuar a fazer menção de que na Zona Centro, etc. Porque a questão da Zona Centro é uma questão de dias, se não de horas. Encontrar-se com o seu compatriota desavindo e marcar compasso para que acabe com as armas. E não é esta a direção que estamos a tomar. Há pessoas que querem ganhar o pragmatismo. Não sei o que se ganha com a guerra, quando há disparos. Quanto dinheiro por levar os nossos compatriotas das forças de defesa e segurança para estar nas matas à procura de um outro moçambicano, quando apenas por uma simples voz era possível conseguir alcançar-se a paz. Já na Zona Norte, as condições, pelo menos até agora, não nos aparecem como sendo as mais apropriadas, não porque a vontade falte, mas parece que é um gosto acrescentarmos mais uma zona onde há insegurança, e eu não fico satisfeito com a insegurança de que tanto se fala na Zona Centro, quando temos um homem extraordinário pela sua marca, que a sua marca pode funcionar naquela zona, e ele é proibido, ainda que de forma indireta, mas porque há muitos comentários que o assustam, então já não avança. Então, como é assim, olha, preferimos voltar à recarga militar. Mas qual é a vez que começou o conflito na Zona Centro e as nossas forças de defesa e segurança estavam batendo levemente para não ferir os visados? Esta é a grande questão. A questão mais importante ainda, se continuarmos assim, para quando é que vamos terminar? Temos um horizonte temporal, dentro de uma semana, cada moçambicano que morre é um desastre para a nossa própria segurança. Cada viatura que é paralisada é um desastre para o progresso econômico do país. Portanto, não devia morrer nem um moçambicano e nem devíamos perder viatura alguma na Zona Centro. E isto é possível usando a marca Nhusi. Obrigado. Oxalá que possa o Presidente da República retomar as negociações com o Maria Nhongo. Doutor Forquilha, há uma questão também que lhe coloco. O Ministro aqui destaca a questão de que há muitas perdas por lado dos terroristas e que o anúncio que fizeram em dezembro de que tomariam o distrito de Palma, em Cabo Delgado, no dia 1 de janeiro, não se concretizou porque as forças de defesa e segurança estavam mesmo em prontidão e conseguiram, de alguma forma, manter a ordem naquela zona, naquele ponto do país. Como é que olha para esse discurso? Pode-se considerar um discurso realista ou, de facto, é um discurso moralista que tem por objetivo também incentivar cada vez mais as forças de defesa e segurança? Penso que nem chega a ser moralista. Penso que o ministro tinha que dizer alguma coisa, não é? Ele usou a palavra fragilizada, quer dizer, os terroristas estão fragilizados. Não sabemos até que medida o nível de fragilização desses terroristas ainda não continua um problema de insegurança para as comunidades. Portanto, não temos um termômetro para medir isso. Se alguém não dorme dentro da sua casa, se alguém, portanto, perde o braço ou perde a família, portanto, esta pessoa está insegura, não é? Pode ser que, se calhar, a fragilização
do ministro esteja a ser medida por quantas pessoas morriam e hoje estão a morrer menos, não sei como. Mas outro aspecto que aqui é importante realçar é que as vitórias que ele deve estar a falar são meramente militares, de batalhas militares. Não está aí a referir o conflito da insurgência, não é? Porque se eu consigo ganhar uma batalha hoje, não é? E este país tem experiência de guerras, é verdade que dispersei o inimigo, saiu onde estava alojado, mas eu não tenho certeza se ele não volta ou não atua da mesma forma no outro lado. Portanto, se dizia ou se diz em linguagens militares que a vitória de uma batalha, uma vitória segura, é atacar e ocupar o espaço. Atacar e ocupar o espaço quer dizer controlar o espaço. Quer dizer que se nós tivermos o inimigo numa determinada zona e nós fomos lá, conseguimos escorraçá-lo, não é? E a dado passo nós mudamos o nosso pelotão, a nossa companhia e regressamos, não podemos cantar vitória e segurança àquela comunidade, não podemos. Nós tivemos exemplos da ocupação da Casa Banana, não é? O presidente Samora Machel foi para lá, não é? E quanto tempo durou sem voltar a Casa da Banana para as mãos do Darnam? E todos estamos experimentando isso. Portanto, nós gostaríamos de perceber que, de facto, a marcha que está sendo empreendida pelas forças de segurança, de defesa e segurança, estão a trazer efetivamente a tranquilidade para as comunidades, por forma que possam voltar e residir nas suas zonas. É verdade que aqui, na última semana, algumas comunidades voltaram. Mas se formos a ver, a ocupação ainda das zonas de deslocados ainda é muito maior. Quer dizer que existem, inclusive, populações que ainda têm receio de regressar. Dos contactos que eu tenho com o Cabo Delgado, mesmo nas zonas em que as forças de defesa e segurança, portanto, apelavam às populações para regressarem, algumas não regressaram, não aceitaram regressar. Portanto, porque por ser por ainda o abate psicológico que tem, ou porque não tem segurança mesmo de que o que está-se a dizer, de que o inimigo está de facto está fragilizado. Portanto, era necessário que nós tivéssemos a garantia de que os pontos estratégicos que eram usados ou são usados pelo inimigo efetivamente estão fechados. Está lá um controle, está lá uma posição militar que transmite efetivamente a segurança às comunidades. Mas, por outro lado, se calhar a médio e longo prazo, termos de facto indicadores de que o problema em si, porque aqui eu não tenho estado muito a concordar sempre quando falamos de que esse é um terrorismo na visão de que alguém está a trazer essa confusão, não é? E eu sempre tentei defender e continuo, porque não há outras evidências que possam trocar esta opinião, de que nós temos uma insurgência em Cabo Delgado, cuja estratégia é o terrorismo. Portanto, se alguém se insurge por algum problema, o passo a seguir, tendo em conta o seu adversário, o passo a seguir é procurar aliados. E os aliados, neste caso, foram encontrar, os mais fáceis foi, de facto, encontrar linhas terroristas. Ora, aqueles que foram presos em Cabo Delgado, no início dessa insurreição, ou dessa insurgência, 90% eram moçambicanos. A risco de 99% eram moçambicanos. Sim, estavam lá. Se formos agora prender os jovens que estão lá, as pessoas que são moçambicanos que estão a fazer esta guerra. Então, os jovens acabam aceitando as propostas até que vêm de fora para destruir o seu próprio país, porque é uma causa. Penso que esta causa que nós estamos muito a querer aprofundar. Sem nós encontrarmos esta causa, não é? E nos vangloriar por uma vitória militar de uma batalha, então estamos a nos enganar a nós próprios, penso eu. Portanto, obrigado. Doutor, vou para si, doutor Almer Kubice, mesmo para fechar este ponto. Aqui é uma questão também que diz que conseguiu também na Zona Centro, abrandaram-se os ataques do autoproclamado Junta Militar. Nós sabemos que esses são os ataques, a Junta Militar não tem feito ataques num confronto direto, faz ataques de uma forma esporádica. Mas a questão que eu quero lhe colocar, a questão tem a ver com este apelo do regresso das populações às zonas onde posteriormente houveram ataques e que hoje essas zonas estão libertadas. Até que ponto a segurança dessas populações possam voltar nesses pontos? Até que ponto essas populações
existem condições para essas pessoas poderem regressar e dar continuidade ao início das atividades ou dar continuidade da vida que eles levavam antes desses mesmos ataques nas suas zonas de origem? Bom, isto tem a ver com o modelo de estratégia que usam no terreno, mas se me pergunta se este seria o modelo sustentável, né? Uma estratégia que visa trazer as pessoas neste momento deslocadas para regressar às suas zonas de origem, eu diria que era preciso ter em mente que há abalo de caráter psicológico para essas pessoas, que era preciso repensarmos se o pulsar da vida normal que estas pessoas deixaram lá efetivamente vai existir ou não. A verdade, porém, é que estas pessoas continuam no território moçambicano, mas não necessariamente todas elas nas zonas onde estiveram, porque saíram de lá efetivamente por causa da guerra. O discurso que o ministro nos traz é da fragilização. O nível da fragilização, portanto, dos terroristas, é este que não conhecemos. Provavelmente significa já menos incursões dos terroristas para as zonas inseguras. Ora, será justo trazer a população para ir ficar numa zona onde há menos incursões ou para ficar numa zona onde não há incursões? Portanto, este modelo estratégico para fazer a vida voltar à normalidade é que é questionável. O que nós gostaríamos de ouvir era de um silenciar das armas. O que gostaríamos de ouvir é que a zona, por exemplo, de Mocimboa de Praia já está completamente livre, que se possa voltar. Não se trata de fragilização, trata-se de uma zona inteiramente sob o controle das forças de defesa e segurança, onde se pode habitar e assegurar que as pessoas vivam lá em paz. Mas não é esta a mensagem central que nos dizem. Nos diz que há redução, há fragilização das suas ações. Portanto, não vejo como compatível o elemento fragilização e o forçar das pessoas para ir num sítio onde a atuação ainda existe, mas de forma fraca. Exato. Doutor Forquilha, vou para si, mas antes disso, agora vamos partir para o nosso terceiro tema, que tem a ver com aquilo que foi a notícia que recebemos esta semana, ou na última semana, em relação àquilo que foi o processo, está a ser o processo judicial em Londres, em que foi citado Filipe Nunes e foi invocado no processo judicial em Londres, no âmbito das dívidas ocultas. Doutor Forquilha, vou pedir um minuto em relação a este ponto, ao nosso último tema, estamos mesmo em cima da hora. O Filipe Nunes foi citado neste processo em Londres em relação a esta questão das dívidas ocultas, como na verdade disse que terá recebido valores, mas não se considera na ótica, na colocação do acusador, não foi um suborno, mas sim foi uma doação. Como é que analisa esta questão? Até que ponto o atual presidente poderá há condições, porque foi um ato que foi cometido antes de se tornar presidente, até que ponto ele pode chamar a colação aqui a questão da figura de Filipe Nunes para que isso seja a responsabilidade neste processo, tendo em conta que esse ato ocorreu antes de se tornar-se presidente da República? De uma forma resumida, estamos bem em cima da hora. Sim, obrigado. Eu penso que os tribunais são competentes, sobretudo quando são esses de Londres. Não sei até que ponto, eu não sei porque que essa doação de $1 milhão não veio para mim, não é? Até que ponto digamos, um ministro poderia receber, no contexto, digamos, do Estado de Direito democrático, um Estado com leis,
ser oferecido uma doação de $1 milhão ou $200 mil, quer dizer, não sei, temos que... eu penso que o que está aqui, de facto, é uma evidente corrupção. Isso deve-se dizer. Portanto, primeiro é uma situação em que ocorreu de forma oculta, em que ninguém queria que soubéssemos. Depois fomos partir para o conhecimento de que uma gama de gente teria recebido dinheiro e esse dinheiro é agora dado, essa dívida é dada agora ao Estado, aos moçambicanos para poderem coisa. Eu penso que dizer que os tribunais são competentes, acredito que vão trabalhar de forma séria nesse processo, não é? Por forma que, de facto, os culpados sejam de facto culpados. Sejam culpados. Obrigado, Dr. Américo Bis. Vou para si em relação a este ponto. Como é que avalia esta situação? Bom, já tínhamos ouvido este tipo de informações há bastante tempo. A única coisa que ainda não tínhamos ouvido era que estava em sede do tribunal em análise para a procura da veracidade dos fatos e, a partir daí, responsabilizar as pessoas. Acho que esta competência dos tribunais é intrínseca. Nós, do nosso lado, só esperamos para ver o que vai acontecer, porque joga-se todas as cartadas aqui. Todos terão o direito, ou porque, estando o assunto no tribunal, eles também têm a presunção de inocência e vão provar por A mais B de que o que se diz não corresponde à verdade. Mas, doutor, mesmo não sendo jurista, estamos num processo em que a Procuradoria-Geral da República submeteu um processo em Londres. Neste momento, o que pode ser feito, na verdade, é atender o processo que está a decorrer e depois, caso se leve a sério, toma a sério essas acusações, aí, a posterior, pode, de alguma forma, o tribunal tentar investigar este caso ou não. Se olharmos para essa situação, porque nós estamos a um processo a decorrer em que a Procuradoria-Geral da República submeteu um caso a nível daquele país, no âmbito das dívidas ocultas. Podemos assumir que, na verdade, este é um processo que vai se fechar e depois poderá o tribunal, entendendo que há elementos, abrir um outro processo ou não. Justamente as informações que nos vêm a partir, que são fornecidas ao tribunal, visam descredibilizar aquilo que é a solicitação da Procuradoria-Geral da República de Moçambique. É por isso que traz estes elementos como evidência de cola. O que vocês solicitam, até os vossos altos dignatários tiveram isto e aquilo. Sim. Portanto, é justamente para deixar claro que não há lugar para a petição que a nossa Procuradoria-Geral da República gostaria que acontecesse. Então, eles trazem estas evidências. Os tribunais, de forma competente, porque são instituições credíveis, irão trazer o resultado concreto, dizendo já de antemão que ninguém está culpado até aqui. Houve informações que circularam e chegaram no tribunal, mas o tribunal, de forma apropriada, porque considera as pessoas ainda com a presunção de inocência, quando chegar o momento de verdade, cada um irá se pronunciar sobre aquilo que se diz a seu respeito. Doutor Forquilha, isso é um jeito de equilíbrio. Como é que hoje também para comunga desta ideia do doutor Américo Bis ou não? Sim, bom, sempre com essa presunção de inocência de que não sou jurista. Sim, mas a verdade é que, da maneira que os assuntos são colocados, remetem também o assunto à nossa própria Procuradoria-Geral da República. Como quem diz que, olha, ao nosso nível as coisas foram assim, não é? E se existe aqui alguma matéria, efetivamente, para investigação até abrir um processo, o Estado que o faça. O Estado que o faça. Penso que alguma coisa por aí pode estar a soar. Mas, mesmo deixando um pouco, de facto, dos factos de só este barulho todo em torno, portanto, do gestor de Estado, quer dizer, já belisca um bocadinho, de facto, e deixa claro alguma ventania forte
de corrupção política no nosso país. E essa não é boa imagem. E eu penso que os moçambicanos também deviam não só esperar o que os tribunais de fora fazem, que fizessem de facto o seu trabalho de casa, porque nós queremos a limpeza, não é encobertar, mas é fazer ver que, olha, se você cometeu, então tem que assumir e tem que ser responsabilizado. Só assim é que podemos criar não só um Moçambique bom, como também a União Africana boa. Porque os problemas que estamos a falar aqui, que estávamos a falar anteriormente, saem dos nossos Estados. As pessoas que vão para a União Africana saem dos nossos Estados. Portanto, começamos a lhes defender aqui o clientelismo, depois... Então, eu não gostaria que, de facto, no meu país, o meu presidente ou os ministros estivessem neste tipo de amaralhado, quer dizer, esse tipo de confusões. Não, porque amanhã é o presidente que tem que parar à frente e dizer aos alunos, estudantes, olha, a corrupção é má, não podemos... Não. Como é que você vai educar se as pessoas também têm dúvida de você? Como você vai educar? Esse é o problema. Últimas considerações, Dr. Forquilha, mesmo, estamos a fechar. Bom, eu gostaria de desejar que tudo corra bem no fim de semana, na 34ª Cimeira da União Africana, e que os eleitos, de facto, voltem a refletir ou reflitam profundamente os problemas da África, se for necessário fazer mesmo um checklist e começarmos a ver como que se trabalha por forma a termos uma União Africana que intervém, que indica efetivamente o que está errado naquele quadro de boa governação que se espera, não é? Obrigado. Américo Bis, últimas considerações. Para mim, eu gostaria que a União Africana se traduzisse nas expectativas de todos os povos membros da União Africana. Para o nosso caso, em Moçambique, a guerra no norte e no centro, gostaria que, com a maior brevidade possível, o chefe do Estado voltasse a fazer um exercício do uso de sua marca para encontrar a paz, onde é possível, através da via negocial. Américo Bis, muito obrigado pela sua presença. Albino Forquilha, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. E nós colocamos o ponto final da presente edição no dia em que debatemos a 34ª, ou melhor, perspectivamos a 34ª Cimeira da União Africana e também debruçamos um pouco sobre aquilo que foi o posicionamento do Ministro da Defesa sobre as ações terroristas cada vez mais fragilizadas. Também estivemos a debater um pouco sobre a questão de Filipe Nyusi estar a ser invocado no processo judicial em Londres, no âmbito das dívidas ocultas. E nós voltamos na próxima terça-feira com mais temas aqui no Visão Política. Boa noite.